Graça e paz a todos. Que a palavra do Senhor que nós vamos estudar hoje à tarde possa nos enriquecer, nos abençoar. Nós estamos estudando na carta aos Romanos os dons espirituais que fazem parte do capítulo 12 da carta que Paulo escreveu aos Romanos, né? Então, o capítulo 12, nós estamos nos detendo um pouco mais nele, exatamente porque precisamos estudar cada um dos dons espirituais. Nós já estudamos os dons de profecia, o dom de ministério ou de serviços, né? E o dom de ensino. Esses três dons que Deus concede às pessoas, aos crentes, homens e mulheres, para o trabalho de edificação da igreja, para o trabalho de ministração. Não é como os dons de Efésios, que são dons de homens para liderança. Estes aqui são dons de serviço, dons de ministração, dons de motivação, isto é, aquele tipo de dom que Deus concede aos crentes e que motiva o crente a trabalhar na obra do Senhor, né? Porque ele foi salvo para trabalhar na obra do Senhor até que o Senhor venha ou até que o crente morra e vá se encontrar com ele. Então, nós já estudamos três dons, e hoje nós vamos estudar o dom de. Os outros dois dons, o dom de exortação e o dom de contribuição. Vamos ver se temos tempo suficiente para isso. Iniciando, nós vamos ler o texto de Romanos 12, dos versículos 5 em diante. Paulo dizendo a nós, o Espírito Santo dizendo a nós por intermédio de Paulo: assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui com liberalidade. O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, esses são os dons que nós temos dados por Deus à sua igreja. E nós vamos orar agora, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida, para que possamos entender a palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Como o Senhor é bondoso para conosco, preservando a nossa vida e usando de misericórdia para conosco. Agradecemos pelo sustento dos nossos familiares, a bênção sobre a vida de cada um deles, sobre os nossos irmãos em Cristo. Agradecemos-te pelas notícias do Luiz Carlos e pedimos que o Senhor continue a conduzir esse tratamento, abençoando sua vida e concedendo a ele oportunidades para confiar plenamente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Abençoa a vida da Conceição para que ela seja paciente, ministradora de graça a ele e à sua família. Nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos, pedimos pela Igreja do Senhor para que ela se desenvolva, para que ela aplique os dons espirituais e que novamente nós possamos nos reunir outras vezes para terminar estes estudos e para vermos o crescimento do teu povo. Nós oramos agradecendo a tua bondade e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas desconhecem, mesmo crentes antigos, desconhecem esses dons espirituais do modo como nós estamos estudando.
E isso é devido, primariamente, ao fato de que muitos pastores que deveriam ser responsáveis, e que são responsáveis por estudar esses dons, não o fazem. E os crentes ficam muitos e muitos anos, às vezes sempre na igreja, sem conhecer aquilo que devem fazer e fazendo aquilo que às vezes não devem fazer porque não são chamados para aquele tipo de dom específico. Embora nós tenhamos dito desde o início que uma pessoa não deve ficar apenas no exercício do seu único dom, mas deve desenvolver características dos outros dons, porque eles podem ser apreendidos, né? Um dom principal e os outros dons secundários que podem ser praticados, as pessoas muitas vezes passam a vida na igreja sem descobrir isso e por causa disso mesmo são crentes improdutivos. São assistentes, pessoas que assistem apenas a pregações, assistem à escola dominical, mas que não se desenvolvem, não trabalham, e o trabalho fica realizado por uma meia dúzia de pessoas apenas. Mas nós cremos que Deus vai fazer esse estudo chegar a mais pessoas, para que nós possamos todos desenvolver os nossos dons. Mas nós queremos inicialmente, para falar sobre o dom de exortação, o dom de exortador, né? O crente que tem, o crente, homem ou mulher que tem esse dom, ele é um exortador. Nós queremos desfazer uma ideia errada. Há muitas pessoas que entendem que exortar é dar uma dura. Ah, eu dei uma exortada nele, deu uma dura, repreendeu duramente, deu um carão, passou um sabão numa pessoa, né? Chamar a atenção de forma grosseira, mal educada, envergonhando a pessoa, querendo que ela mude de vida. Isso tudo é uma ação que não tem justificativa. Quem age dessa maneira torna-se um chato e os outros fogem dele. Eles nada conseguem de positivo porque não fazem, não é isso o dom de exortação e eles o fazem de maneira agressiva, de maneira a gerar descontentamento nas pessoas. A definição que nós temos então desse dom é utilizando a palavra grega que o apóstolo Paulo utilizou para escrever. Quando o apóstolo Paulo escreveu no original grego deste texto, que está preservado, graças à misericórdia de Deus, que está preservado quase que perfeitamente, nós vemos nesse texto a palavra parakaleo, é uma palavra grega que pode ser decomposta em duas outras expressões, e que significa exortação. Pode ser dividida em duas outras expressões que são pará, que significa ao lado de, e kaleo, que significa chamar. Então, a palavra na tradução literal seria chamar para o lado, né? Com o significado de chamar para o lado para uma conversa. É uma palavra cuja correlação é feita com a palavra paráclitos. A palavra paráclitos é dirigida ao Espírito Santo, demonstrando que ela é utilizada para se referir às ações do Espírito Santo. De modo que o paracaléu, o exortador, ele vai ter uma ação semelhante à do Espírito Santo. É maravilhoso isso, a pessoa saber que ela vai ter uma ação semelhante à do Espírito Santo. E o Espírito Santo anda com o crente. Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Ele anda com o crente para exortar o crente, para ensinar o crente, para consolar o crente, para confortar o crente. Então, é muito diferente essa expressão daquela que muitos usam, né? Passar um carão, passar um sabão, dar uma dura. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É a ação meiga, dócil, maravilhosa do Espírito Santo em sua ação na vida do crente. Definindo, então, o exortador, aquela pessoa que tem o dom de exortação, é capaz de chamar alguém para o lado para exortar. O que é exortar? Confortar, estimular, levantar a moral, né?
não é concordar com o erro, é corrigir o erro, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira meiga, dócil, carinhosa. É uma ação do Espírito Santo, que é o Consolador. De modo que nós podemos ter essa ação e nós devemos ter essa ação. Muitos crentes vão descobrir que a ação deles é essa, de conversar, de sentar com alguém, de procurar alguém que está entristecido e conversar sem se intrometer na vida das pessoas, mas procurando dar uma razão mais especial para aquela pessoa abrir o coração e falar o que ela está sentindo. O dom fala de ajudar uma pessoa que está caída, com dificuldades em áreas de sua vida, qualquer área da sua vida, e que necessita de ajuda para caminhar, para levantar. Nós conhecemos muitos crentes assim, que de repente eles saem, de repente eles caem, de repente eles não estão mais animados e eles precisam de ajuda, precisam de exortação. E essa exortação é feita no poder do Espírito Santo. Pode estar com esse crente pode estar com dúvidas em sua vida espiritual, pode estar com dúvidas em relação a assuntos espirituais ou envolvido em problemas dos mais variados. Há muitos problemas nos quais os crentes se envolvem. Então, eles precisam dessa ajuda. E é uma pessoa, então, o exortador, que precisa de ajuda, saber ajudar. É uma pessoa que precisa de atuar de forma certa, na hora certa. E não é qualquer um, de qualquer jeito, que faz isso. Não é só ir chegando e ir falando o que der na cabeça. É preciso manifestar misericórdia, entender a questão, ver o que a Bíblia ensina sobre a questão e ministrar ao coração das pessoas de forma caridosa, de forma bondosa, de forma misericordiosa. A parte que o crente mais usa nestas circunstâncias, o crente que tem o dom de exortação, o exortador usa principalmente os seus pés. Por quê? Por que principalmente os seus pés? Porque ele vai andar ao lado da pessoa, né? Significa, claro que ele não vai sair andando com a pessoa. Se der para dar uma passeada com ela, pode sair andando. Mas andar aqui significa ter a disposição de estar junto com a pessoa, né? Como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Usar os pés, isto é, ter disposição de andar ao lado daquela pessoa, de estar sempre junto com ela nas suas necessidades. Ele toma a iniciativa. O crente que tem o dom de exortação, ele toma a iniciativa e procura as pessoas que ele percebe que estão necessitando de ajuda. Ele tem uma sensibilidade espiritual que lhe permite enxergar essas questões e perceber que as pessoas estão precisando de ajuda, né? E essa ajuda que vem pronta, que está pronta na sua mente, no seu coração, para se gastar em benefício dessa pessoa. O crente, o exortador, então, ele não se preocupa tanto consigo mesmo, ele se preocupa em poder ajudar essas pessoas. Irmãos, a igreja está cheia de gente que precisa de ajuda. Cheia de pessoas que precisam de um exortador, de uma pessoa próxima, de uma pessoa que pode fazer uma visita, que pode dar um telefonema, que pode fazer uma oração, que pode chegar, conversar, que pode identificar um problema, que pode ajudar a resolver o problema biblicamente e que pode estimular a pessoa orando com ela e estando junto com ela sempre que for possível. Um crente que tem esse dom de exortação presta um serviço assim inestimável à igreja. O exercício do dom é muito importante a gente saber isso. Ele é semelhante à ação do Paráclito, né? Que nós falamos aqui do Espírito Santo. E há alguns exemplos na Bíblia de ações desse tipo.
Judas e Silas, por exemplo, esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes e nem é o outro Judas que era apóstolo de Jesus. É um outro Judas que também foi profeta no Novo Testamento e que andava com Silas, companheiro de Paulo. Esse Judas aqui e Silas, eles eram da igreja de Antioquia e eles vieram conversar sobre os judaizantes. Havia alguns judaizantes que queriam que os crentes de Antioquia, que era a maioria gentia, era de maioria gentia, eles queriam que esses crentes circuncidassem e fizessem igual os judeus faziam. Circuncidar, deixar de comer carne, deixar de não deixar de guardar o sábado, etc. E isso era coisa de judeus, porque eles uma pessoa só poderia ser verdadeiramente crente se ela cresce em Jesus Cristo, mas que também guardasse a lei de Moisés, porque senão não podia ser salvo. A igreja de Jerusalém decidiu que não tinha nada a ver uma coisa com outra, que bastava os crentes gentios crerem no evangelho puro, não precisavam guardar a lei cerimonial de Moisés. É bom fazer essa diferença. A lei cerimonial de Moisés, que era guardar sábados, restrições alimentares, guardar dias de festas, essas coisas todas. Então, Judas e Silas chegam com a notícia boa de que os gentios estavam liberados disso, que a igreja em Jerusalém tinha reunido os apóstolos e tinha decidido que, na verdade, eles não deveriam seguir os ritos judaicos. Os ritos judaicos era para quem era judeu apenas, e se quisesse, né, nem os judeus eram obrigados a se circuncidar depois de crentes em Jesus Cristo. Judas e Silas, então, chegaram e comunicaram essa decisão à igreja em Antioquia. E isso trouxe um consolo muito grande aos irmãos. Esses ficaram consolados. Essa é uma manifestação do dom de exortação. O consolo, o conforto que Judas e Silas trouxeram para a igreja em Antioquia. O crente que tem o dom de exortação, ele precisa conhecer bem a palavra de Deus. Para quê? Para utilizá-la com sabedoria e manifestar a misericórdia de Deus na vida dos irmãos. De modo que todo aconselhamento é bíblico. O crente que é exortador, ele não usa o achômetro nem o opiniômetro. Vamos resolver esse problema aqui. Na minha opinião, tem que. Não. Eu acho que. Não acha nada. O crente verdadeiro pergunta o seguinte: o que é que a Bíblia diz a respeito deste assunto? Vamos ver o que a Bíblia diz. E ele fala biblicamente para que tudo aconteça de acordo com aquilo que a palavra de Deus já tem dito. Ele precisa ter humildade para reconhecer quando precisa de ajuda na ação de exortar. Não é sempre que alguém tenha capacidade de exortar. Pode ter um problema que, às vezes, a pessoa não teve condições de raciocinar direito, um problema maior do que os habituais. Então, é necessário chamar uma outra pessoa, crente, principalmente de maior experiência, para ajudar a resolver esse problema. E isso não é vergonha nenhuma. Isso, pelo contrário, demonstra sabedoria. Há um segundo exemplo na Bíblia de dom de exortação de Paulo em Filipos. Paulo e Silas começaram em Filipos presos, foram acorrentados lá, açoitados em Filipos e foram presos. E eles cantavam louvores a Deus à meia-noite, quando houve um terremoto na prisão e as correntes dos presos todas se soltaram. E o carcereiro, vendo aquilo e sabendo que era responsável pelos presos, ia se suicidar, e Paulo gritou com ele que não era para ele fazer nenhum mal, né? Mas eles estavam todos machucados, porque eles tinham sido açoitados. A igreja de Filipos, quando ficou sabendo daquilo, se entristeceu muito, porque eles estavam açoitando o apóstolo juntamente com Silas, Paulo e Silas, né? Mas
Paulo e Silas, mesmo sendo açoitados, eles consolaram os irmãos, dizendo para os irmãos que que aquela situação era uma situação que terminou por glorificar a Deus e que mesmo que eles tenham sido açoitados, eles não levavam aquilo em consideração e que os crentes de Filipos deveriam estar alegres porque eles foram libertos e porque o evangelho foi pregado. Então, um exemplo de exortação, né? Em Tessalônica aconteceu um fato semelhante. Paulo manda Timóteo confortar os crentes de Tessalônica por causa da perseguição sofrida pelos crentes novos convertidos. Os crentes novos convertidos, né, necessitavam frequentemente de maior assistência na fé, porque eles terminavam de se converter e já começavam a sofrer perseguição. Então, eles precisavam de alguém que estimulasse a fé deles, que os ajudasse, exortando-os a permanecer na fé, e demonstrando que eles estavam sofrendo por Jesus e que isso deveria produzir gozo, porque eles estavam sendo considerados dignos de sofrer por Jesus Cristo. Que privilégio maior do que esse, de ser digno de sofrer por Jesus, né? Então, os crentes mais novos necessitavam de exortação, e Paulo manda Timóteo ir a Tessalônica para exortar os crentes ali que estavam sofrendo perseguição por causa da sua recém-conversão. Lidar com os problemas que surgem, na maior parte das vezes, em casa também, precisa, às vezes, de ajuda. Muitas pessoas se convertem e começam a ter problemas em casa. A família começa a rejeitar. Essas pessoas precisam também de exortação. Um terceiro exemplo é do apóstolo Paulo com Eutico. Eutico era um rapaz que entrou, eu não me lembro exatamente a cidade agora, mas Paulo estava pregando lá e pregou até altas horas da noite. Paulo não fazia sermão curto, não, era só sermão longo. E um rapaz que estava na janela, no segundo piso de um prédio, caiu da janela e morreu. Dormiu durante o sermão e morreu. Paulo orou e ele voltou à vida. E isso foi motivo de muito consolo, muita alegria para os irmãos. Foi uma atitude de exortação, o dom de exortação, de consolo que Paulo trouxe para aqueles irmãos e aproveitou para pregar mais um pouco a palavra do Senhor. Muitos precisam de ajuda nesses momentos e é importante que nós saibamos ser usados por Deus nesses momentos, né? Pois muitas dúvidas assaltam a mente dos crentes, das pessoas. Aqui entra o papel do exortador. O exortador vai lidar muitas vezes com dúvidas. O crente vai perguntar, mas por que eu sou crente e a coisa parece que piorou? Porque vai haver muita resistência. O próprio Satanás vai resistir muitas vezes àquele crente. Ele precisa, então, de consolo, conforto e ensino também. Aqui entra o papel do exortador e ele trabalha muito mais com indivíduos do que com grupos. E ele se depara com muitas situações difíceis, desanimadoras até, na vida de muitos crentes. E, às vezes, é uma enfermidade, uma morte, uma separação, uma derrocada financeira, uma depressão, uma angústia intensa, e ele precisa de muita sabedoria, muita disposição e muito equilíbrio, porque muitas vezes os problemas são tantos que até levam o próprio crente exortador a ficar um pouco desanimado. Nós já percebemos situações assim. E aí serão dois a precisar da exortação. Mas simplesmente estar firme na fé e ter a companhia de um outro irmão exortador também, e aí dividir a carga. Muitos necessitam de alguém nessa área e nessa hora, e muitas vezes não há ninguém por perto. Por isso o exortador é sempre bem-vindo, porque às vezes não há ninguém por perto desse crente que está passando
por problemas e que precisa de alguém. Há outros casos semelhantes, né? Por exemplo, em Corinto, a igreja corrigiu um rapaz que estava tendo um relacionamento sexual com a mulher de seu pai, a sua madrasta. Mas a igreja corrigiu de um modo duro. Ela puniu o rapaz. E o rapaz mesmo, passado algum tempo, tendo se arrependido, a igreja não restaurou a comunhão. O rapaz, então, não foi restaurada a comunhão, e isso chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, ordenou à igreja que restaurasse o rapaz a comunhão, para que ele não fosse consumido pela tristeza, de mesmo arrependido, mesmo desejoso de mudar de vida, a igreja não estar recebendo-o como membro da igreja. E havia muita tristeza no coração desse rapaz, e aí Paulo ordena à igreja que faça isso. Uma outra situação em Tessalônica foi que havia muita tristeza por causa de um erro doutrinário. Alguém chegou lá ensinando que os crentes que morressem não entrariam no reino do Senhor, na sua segunda vinda. Na segunda vinda de Cristo, não entrariam no reino milenar, porque eles não ressuscitariam. Só os que estivessem vivos que entrariam no reino milenar. Paulo conforta os crentes, ensinando-os por meio de uma carta que os crentes, todos os que morrem e os que estiverem vivos, os que morrem ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados, de modo que isso trouxe muita alegria aos crentes, com a esperança de que, mesmo morrendo, eles seriam ressuscitados e participariam do reino milenar. Então, nessa situação, a palavra do apóstolo Paulo foi uma palavra muito boa, que trouxe conforto aos crentes de Tessalônica. E eles ficaram, então, consolados pela ação do apóstolo Paulo. Paulo confortou os crentes e exortou os crentes a que crescem na ressurreição e que não dessem nenhum tipo de crédito àquilo que Paulo não ensinou. Se aparecesse uma outra pessoa ensinando algo diferente, era para eles não acreditarem naquilo que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ensinando na autoridade de Jesus Cristo, e tudo aquilo que Jesus Cristo ordenou que ele ensinasse, que tudo fosse feito de acordo com os ensinos de Paulo, e que ocorreria a ressurreição juntamente com a transformação dos vivos, que eles não precisavam temer esse fato. Não será assim, Paulo disse, os que estão mortos ressuscitarão primeiro. E Paulo, então, consola os crentes de Tessalônica a partir dessa esperança. Quais são as tentações? As tentações do exortador. Bom, o exortador pode, primeiro de tudo, ter orgulho. O que seria esse orgulho? Em que consiste esse orgulho? Primeiro, entender que os resultados conseguidos são por sua competência, por sua capacidade, por seu saber. O orgulho vem, então, porque ele pode conseguir sucesso na tarefa de exortar as pessoas, de conseguir que elas se animem de novo, que elas se coloquem novamente na posição correta de crentes, e ele pode ficar orgulhoso disso, né? E que a sua capacidade de exortar é que está dando certo, e buscar glória para si. Mas o que ele precisa entender é que o dom que ele tem é da graça de Deus. É Deus quem concedeu esse dom. É Deus quem concede esse dom. E o trabalho que ele faz é pela graça de Deus. É Deus que permite que ele faça o trabalho. E os resultados são por causa da graça de Deus, porque eu não tenho poder, nem ninguém tem o poder de transformar uma pessoa por um conselho apenas. Deus usa, é Deus usando o conselho que eu dou, que eu dou biblicamente, é Deus usando esse conselho para que
a graça do Senhor seja exercida na vida daquela pessoa que está debilitada espiritualmente. Então, o exortador não precisa ter orgulho, porque tudo vem da graça de Deus. Mas há um segundo perigo, é ele ter a motivação errada. Trabalhar apenas para ser reconhecido. Ah, fulano tem uma palavra muito boa. Quando você precisar de alguma coisa, recorre ao fulano, né? E ele fica exaltado por causa disso, né? Tem a motivação errada. Trabalhar apenas para ser reconhecido, para satisfação pessoal. Então, ele fica contente pelo trabalho que ele está fazendo. E essa satisfação pessoal pode encher o seu coração e ele se sentir também orgulhoso. Além da motivação errada, se sentir orgulhoso. Ele pode ter o desejo de contar vantagem e ser o foco das atenções. Isso tudo está errado, porque ele é apenas um servidor, ele é apenas um servo que está exercendo o seu dom ministerial para glorificar a Deus e para abençoar ou para ser instrumento de bênção na vida da igreja, na vida de pessoas que precisam da sua ajuda. De modo que essas duas tentações são tentações que o exortador deve eliminar da sua vida, simplesmente agindo de modo a entender que a graça do Senhor é que faz tudo aquilo que ele está fazendo. É a graça do Senhor que está agindo na sua vida. Mesmo que o seu dom particular, meu irmão e minha irmã, mesmo que o seu dom particular não seja o dom de exortador, você deve procurar desenvolver suas qualidades e suas características para ajudar as pessoas e ser instrumento de edificação do corpo de Cristo. Então, como eu disse desde o início, mesmo que eu tenha um dom diferente do dom de exortação, eu vou tentar desenvolver, porque pode ser que a gente não encontre um exortador no momento necessário. E a gente pode dar início ao trabalho, mesmo não sendo o dom natural, natural no sentido de normal que nós tenhamos. Trabalhar com indivíduos com dedicação é o papel deste homem, desta mulher que tem o dom de exortação. Trabalhar com indivíduos com dedicação, trabalhar sabendo que é preciso um trabalho paciente, porque é um trabalho prolongado. Muitas vezes vai demorar algum tempo para trabalhar com essa pessoa, fazer visitas periódicas, ajudá-la, encaminhá-la para algum grupo de estudos bíblicos ou para a escola dominical, ou acompanhá-la nos cultos, se oferecer para transportá-la, para ajudá-la. Então, isso pode demorar algum tempo e precisa de paciência. Trabalha também até conseguir resultados, ou seja, ele é perseverante. A perseverança faz parte desse ministério. Uma pessoa que trabalha com o coração e é compreensivo e tem paciência e perseverança, busca levar o crente ao arrependimento. Que coisa interessante. Por quê? Porque geralmente, quando a pessoa está precisando do dom de exortação, quando ela está desanimada, quando ela está abatida, quando ela está chateada com alguma coisa, ela deixa de ir à igreja, ela também está, às vezes, numa vida de pecado. E é preciso descobrir o pecado ou os pecados, levar a pessoa a compreender que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Não é passar sermão, mas é dizer, olha, esta é uma situação pecaminosa e precisa ser resolvida na presença de Deus. É preciso pedir perdão, arrepender-se primeiro e pedir perdão a Deus desse pecado e decidir mudar de vida. Então, é necessário sabedoria nesses momentos, né? Esse trabalho tem que ser um trabalho que é realizado no poder do Espírito Santo, para levar o crente ao arrependimento. Ele trabalha vigilantemente para não ser enganado pelo diabo.
Esse é um trabalho do exortador. Ele é vigilante porque o diabo pode enganá-lo. E ele entende que pode ser envolvido pelo mundo, pelo pecado e por Satanás. Então, o exortador é uma pessoa vigilante. Ele entende que pode ser envolvido. E muitas vezes isso pode acontecer de modo que todo o trabalho desenvolvido é perdido por causa dessa situação. Portanto, nós precisamos de ter em mente sempre o seguinte: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é um conselho que o apóstolo Paulo deu na sua carta aos Colossenses. Portanto, nós temos visto a situação do nosso exortador, né? Aquele que tem o dom de exortar. Nós ainda temos tempo, vamos falar um pouco agora sobre aquele que tem o dom de contribuição. E na semana que vem, se Deus permitir, nós terminamos esses dons com os últimos 2 dons que faltam, que vão faltar depois desse aqui, que é o dom de presidir e o dom de misericórdia. Nós vamos falar agora um pouco sobre o dom de contribuição. Como que a gente vai definir esse dom de contribuição? Não é o dom de enfiar a mão no bolso e contribuir só, não. Esse dom de contribuição é um dom que vai além de contribuir pessoalmente. É também contribuir pessoalmente, mas vai muito além disso. A palavra grega usada por Paulo aqui é o verbo metadidomi, que significa dar, compartilhar, repartir, comunicar. E ela é usada algumas vezes no Novo Testamento, demonstrando isso. Em 2 casos, ela é utilizada como repartir bens materiais, né? E, em um caso, repartir dom espiritual. Em outro caso, oferecer o evangelho e a própria vida pelos crentes. Em outro caso, é esse dom que nós estamos falando aqui, dom de motivação. Então, essa palavra significa aquele que comunica, aquele que reparte, né? A palavra significa complementar. A palavra que nós falamos aqui é complementada pela palavra aplotes, que significa completar a obra de repartir. Ela pode significar liberalidade, simplicidade, generosidade ou ainda singeleza, desinteresse, sinceridade. Então, quando nós juntamos tudo isso aqui, nós definimos o texto como a pessoa que tem esse dom é aquele que reparte os bens materiais, especialmente dinheiro, para que outras pessoas do corpo de Cristo possam realizar o seu trabalho. Então, é uma pessoa que, mesmo não tendo posses, ela sabe repartir, ela sabe ajuntar, ela sabe motivar as pessoas a contribuir, e quando as pessoas contribuem, ela sabe repartir aquilo que houve de contribuição para cumprir e suprir todas as necessidades que se apresentarem. Há semelhança entre os dom entre esse dom, o dom de repartir, de contribuir, e o dom de misericórdia. Mas há alguns dons que são parecidos. Por exemplo, a profecia é parecida com o dom de ensino. Mas a profecia é diferente no sentido de que a profecia é uma pregação que deve ser feita para levar pessoas ao conhecimento da palavra. O ensino já é
uma pregação no sentido de ministrar aos crentes a forma de desenvolver aquilo que apareceu numa pregação. Então, o ensinador ele vai esmiuçar aquilo que o profeta pregou, né? E outra situação é a de contribuição e de ministério. O de ministério, o servidor, ele também faz, mas o dom de contribuição é aquele que arrecada fundos, né? Ele participa contribuindo, mas ele é muito mais expert em arrecadar fundos. Ele consegue mobilizar pessoas para contribuir a partir de necessidades claras, necessidades bem estabelecidas na igreja. E ele sabe fazer isso com total honestidade, de modo a prestar contas de tudo aquilo que foi feito. Então, quem tem o dom de ministério, como nós já falamos, se ocupa de resolver, ajudar problemas imediatos dos outros irmãos, auxiliando nas dificuldades materiais. Quem tem o dom de contribuição, ele já é o irmão que usa o seu dom e é capaz de levantar recursos necessários junto à comunidade para ajudar necessitados ou necessitadas que estão precisando de ajuda, e a exemplo de alguém que está numa situação difícil num determinado momento, né? Auxiliando e buscando resolver os problemas, né? É o exemplo do homem que tem esse dom, da mulher que tem esse dom, que ajuda a resolver problemas, não só temporariamente, mas ajuda a resolver de uma maneira definitiva o problema ou os problemas que acontecem muitas vezes numa determinada igreja, como, por exemplo, um muro caído, né? Em que uma casa que está com um problema de instalações elétricas ou hidráulicas, é uma situação de enchente em que há necessidade de víveres, de roupas, etc. A atitude imediata do servidor, né? do dom de ministério, e a atividade do contribuidor, que vai ajuntar coisas para entregar aos necessitados. E há uma outra situação em que o contribuidor pode ajudar, é quando ele pode, por exemplo, perceber uma necessidade de um professor da escola dominical que quer fazer um tipo de trabalho, mas não tem recursos. Ele levanta os recursos e ajuda aquele professor de escola dominical a desenvolver o seu trabalho. Bem, o contribuidor usa os ouvidos como a parte do corpo que ele mais deve utilizar, seus ouvidos. E ele usa isso para a glória de Deus. Por que os ouvidos? Porque ele ouve das necessidades de recursos materiais e entra em ação. Ele presta atenção, ele escuta, né? O que é que está acontecendo na falta de recursos materiais, e aí ele entra em ação. Ele usa seus recursos próprios, inclusive dinheiro, e sabe como levantar fundos entre outros crentes, de modo bíblico, cada crente contribuindo liberalmente. E quando ele ajunta esses recursos, ele faz esse trabalho. Nós fizemos um trabalho de reconstrução do teto do templo nosso, e fizemos um trabalho de construção do apartamento do zelador desta maneira, levantando recursos, né? Juntamos várias pessoas e levantamos os recursos e construímos sem que a igreja gastasse nada ali, né? Foi uma manifestação do dom de contribuição.
Ele consegue, então, que os crentes contribuam liberalmente. Ele mobiliza outros crentes, porque não pode fazer tudo sozinho, é claro. Então, ele mobiliza outros crentes para doarem dinheiro, doarem trabalho, doarem víveres, doarem coisas de valor, roupas, etc. Ele é capaz de motivar as pessoas a fazer isso. E ele pode também ser usado para levantar outros crentes que contribuam com o trabalho missionário de alguém vocacionado. Vamos supor que apareça um vocacionado lá para missões e que ele vá para um campo missionário sem sustento. O crente que tem o dom de contribuição pode levantar o sustento juntamente com outros irmãos, né? Que esses outros irmãos vão participar, contribuindo com dinheiro para o sustento desse irmão com trabalho missionário pronto para ir sem os recursos. Então, muitas vezes é deste modo que ele trabalha. O contribuidor não é uma mão aberta, não é aquela pessoa que doa indiscriminadamente, né? Ele distribui os bens materiais de forma racional e ele sabe administrar de modo que os bens abençoam muitas vidas. As características mais importantes e mais marcantes do dom de contribuição é a generosidade. Ele é generoso, significa que ele é liberal no dar, ele não fica retendo nada, ele não retém nada para si, não retém nada para deixar de abençoar pessoas, né? Ele sempre é capaz de contribuir de modo que racionalmente as pessoas todas são abençoadas, beneficiadas. Não é uma questão de ter, né? Esse dom não é uma questão de ter. Não é quem tem alguma coisa que tem o dom de contribuição, mas a generosidade é uma atitude de fé. Não é preciso ter. Não é quem tem que é generoso. É quem tem fé que é generoso. Não precisa ser rico para ser generoso. O exemplo dos macedônios, portanto, é um exemplo maravilhoso. Os macedônios eram muito pobres. E Paulo quis fazer uma coleta na Macedônia e na Acaia, regiões da Europa, para que os crentes de Jerusalém que estavam passando por necessidade fossem atendidos. E ele falou para os crentes da Macedônia que, dada a pobreza deles, que eles não precisavam contribuir. Mas os crentes da Macedônia disseram para Paulo: não, nós queremos contribuir, todos os crentes. Nós queremos contribuir, queremos ter esse privilégio de contribuir. Nós temos muito pouco, mas desse muito pouco, nós queremos ainda dar generosamente para os pobres de Jerusalém. E Paulo, então, usa essa posição maravilhosa como exemplo na sua carta aos Coríntios, demonstrando que da sua pobreza eles fizeram riqueza, abençoando os crentes de Jerusalém. Mas por quê? O segredo é que os macedônios haviam se dado primeiramente ao Senhor. Eles se deram primeiramente ao Senhor. Então, quando o crente se entrega ao Senhor, fica mais fácil para ele de doar, porque tudo pertence ao Senhor. O exemplo dos crentes macedônios, portanto, é bem propício para essa situação. A lei da semeadura e da colheita. Quem muito colheu, quem muito semeou, muito colheu. Quem pouco semeou, pouco colheu. Este não é um, 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 uma situação para ricos. Às vezes a gente pensa que este dom é dado só aos ricos. Não, pelo contrário. São muitos os pobres que proporcionalmente dão muito mais que as pessoas ricas de boa condição financeira. É muito frequente. Nós vemos gente remediada, gente boa de dinheiro, gente que tem emprego, não entregando dízimo, mas aqueles irmãozinhos assalariados, que ganham às vezes menos do que o salário, eles entregam fielmente o dízimo. Isso é fácil de perceber quando a gente trabalha na tesouraria da igreja. Porque o dom não é para ricos, o dom é para quem tem fé e liberalidade, generosidade.
é para quem se entrega primeiramente ao Senhor. O exemplo, portanto, desses dons, desses irmãos da Macedônia é muito grande. Há um outro exemplo que é conhecido, o fabricante de cosméticos, Colgate, o nome dele, na verdade, é Colgate. Ele era um homem crente, acho que ele já faleceu. E ele começou entregando o dízimo do que essa fábrica produzia, a fábrica de cosméticos. E ele foi crescendo, e foi crescendo o dízimo também, a ponto de finalmente ele estar entregando 90% do que ele ganhava e ficando apenas com 10% do que ele ganhava. E isso beneficiou a obra missionária no mundo inteiro. Muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas foram salvas na obra missionária por intermédio dessa ação de Henry Colgate. As pessoas precisam saber que é um problema de fé e de coração entregue ao Senhor que vai abençoar os crentes e que vai abençoar a igreja. As pessoas podem contribuir por várias razões. Primeira, pode ser por boas obras para a salvação. Pode ser por busca de reconhecimento pessoal. Pode ser por disposição natural de contribuir. Tem gente que tem essa disposição natural. Outros, porque é um dom espiritual que Deus dá desde a conversão. O jeito certo de contribuir é este último. Primeiro, porque boas obras não salvam. Segundo, porque busca de reconhecimento pessoal é louvor para si e Deus não aceita. Disposição natural de contribuir não foi necessário conversão, então a pessoa às vezes não é nem convertida. E então o dom espiritual que Deus dá, essa é a motivação correta de contribuição. Pessoas avarentas, aquelas que amam o dinheiro, são duras e insensíveis. Quando se convertem, podem se tornar, por ação do Espírito Santo, generosas, liberais, desprendidas, demonstrando que Deus os capacita a serem contribuidores. O contribuidor tem o dom dado por Deus. Crentes que não têm o dom podem e devem desenvolvê-lo, pedir a Deus esse dom, né? E vão se tornando também contribuidores. Estes dons espirituais de motivação estão atrelados diretamente com a plenitude do Espírito Santo. É necessário ser cheio do Espírito Santo para desenvolver esses dons espirituais. Quem não é cheio do Espírito Santo, mesmo tendo o dom, tem dificuldade de exercê-lo. Mas tendo o dom e sendo cheio do Espírito Santo, vão fazê-lo de maneira absolutamente natural, fluida, aquele tipo de situação que decorre da ação do Espírito Santo em nós. Relacionam-se muito mais ao caráter do crente, aquilo que o crente se tornou em Cristo, e não somente as manifestações ocasionais que ocorrem em outros dons. O contribuidor não distribui ocasionalmente os bens, quando dá certo. Não. Ele faz isso regularmente. Sempre arranja meios para contribuir, tanto organizando o seu orçamento particular, destinando sempre algo para a contribuição, como levando outras pessoas a fazer o mesmo, ensinando pessoas a separar uma quantidade mensal no seu orçamento reservado para situações de emergência, que ele deve estimular, então, os outros a dar. E ele estimula os outros a dar. Então, quando você é dizimista, você tira uma parte do seu dinheiro para o dízimo. E ainda tira uma parte que você põe numa poupança ou qualquer coisa assim, reservado para situações de emergência na igreja. Quem tem o dom de contribuição, o contribuidor, consegue abrir mão do supérfluo. Não gasta à toa, né? Não é por ser pão duro, não.
é porque ele vai investir em outra coisa. Das próprias regalias, ele deixa de lado, e do conforto pessoal para ajudar no socorro aos necessitados. Ele tem uma vida simples. Quem funda um hospital, por exemplo, é o presidente, ele tem o dom de liderança. Mas quem sustenta essa sociedade hospitalar beneficente é aquele que tem dom de contribuição, porque ele vai levantar contribuidores e ele vai doar de si mesmo e levantar contribuidores para manter o hospital funcionando. Faz um trabalho maior, que é de regimentar outras pessoas, outros contribuidores e estimular a contribuição dos contribuintes comuns. Quais são as tentações do contribuinte, do contribuidor? Primeiro, orgulho, por causa das próprias contribuições, né? Ou então, por causa de sua capacidade de mobilização de contribuintes. Ele pode se tornar um expert nisso, e tem gente que faz isso de maneira magistral. Segunda tentação, distribuição indiscriminada. Ele pode ser uma pessoa que distribui sem qualquer critério e sem abençoar verdadeiramente a quem precisa. Então, por causa dessa situação de mobilização do outro, de outras pessoas, ele pode ser tentado a ser orgulhoso e pode distribuir indiscriminadamente, por motivação emocional, às vezes, né? Por manipulação de terceiros, às vezes também. Uma pessoa chega e ocupa a cabeça dele, faz com que ele distribua indiscriminadamente, ou por auxiliar quem não precisa. Uma outra tentação desse contribuidor é o materialismo. Ele pode entender que a obra de Deus depende dos seus bens e investir somente na vida material, esquecer da vida espiritual. E autoexaltação. A autoexaltação é usar o dom que Deus lhe dá para receber glória ou para obter lucros próprios. E às vezes até mesmo para legalizar algum valor sem comprovação fiscal. Um exemplo disso é quando nós estávamos construindo aquele prédio de educação religiosa, alguém da cidade, cujo nome não vou dizer, quis dar uma quantidade que dava para construir um piso daquele, completo. Lá tem 5 pisos. O dinheiro daria para construir um piso daquele. E o pastor da época ficou entusiasmado, mas ele veio conversar comigo. E eu falei para ele, pastor, nós precisamos conhecer a origem desse dinheiro. E eu já sabia a origem do dinheiro. E a origem era espúria, não era uma origem correta, confiável. Então eu disse que aquilo seria muito ruim como testemunho para a igreja. Portanto, não foi aceito, né? Muitas vezes o contribuidor pode fazer isso. Ah, vai ser dado para a igreja, então nós vamos usar para a igreja, não tem importância. Não. A finalidade é para a igreja, mas o meio, como o dinheiro foi conseguido, também é fundamental. Nós não podemos usar qualquer meio para conseguir o dinheiro. O fim não justifica os meios. Quais são os alvos do contribuidor? Primeiro, ele deve trabalhar para a glória de Deus. Todas as ações do contribuidor devem ser realizadas para glorificar a Deus, né? Para ajudar os irmãos, mas para que o evangelho seja pregado e Deus glorificado. Segundo alvo, a necessidade da obra e do povo de Deus. É claro, se houver necessidade, vamos mobilizar os irmãos que são contribuidores. E eles vão mobilizar a igreja para doar. O cuidado com irmãos é uma das peculiaridades do apóstolo João. O apóstolo João escreve sobre cuidado dos irmãos. E ele diz que quem não
ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê, né? E que quem vê o irmão necessitado e não se importa em ajudá-lo, não conhece a Deus. Então, aquele que ama, que não ama seu irmão, não conhece a Deus. Terceiro, alvo do contribuidor é ser um bom administrador de todos os bens que Deus lhe dá e os bens que Deus coloca em suas mãos para administrar, e que ele certamente vai administrar para a glória de Deus. E quarto e último, é estar sempre disposto e disponível para auxiliar, ajudar e contribuir. Esse é o papel do contribuidor. Temos chegado ao final desses dois dons, né? Nós encerramos aqui a nossa participação. Vamos ouvir os irmãos que quiserem falar. Nós vamos interromper a gravação agora, desejando a todos as bênçãos do Senhor, e quem tiver que sair agora, que fica convidado para a nossa escola dominical amanhã às 10 horas, culto às 9 e culto às 19 horas. Deus abençoe a todos.